Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena. Oi, e o vídeo de hoje eu vou estar falando a resenha de um livro que se chama Emoções Fragmentadas. Ele é o volume 1, tá? Do livro Conate de Máfia. Gente, então vem comigo que eu tenho muita coisa pra contar e eu quero contar tudo com detalhes, mas antes disso, passa a vinheta. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre uma resenha que é o livro Emoções Fragmentadas, que é o volume 1 da sequência de série de Conate de Máfia. Ele é o primeiro de 4, tá? E detalhe, para quem não me conhece, meu nome é Lorena, oi, e eu vou falar sobre esse livro, o que eu achei dele. Eu vou tentar ser bem resumida e falar os pontos positivos e se tiver negativos também, tá? Esse livro, ele vai colocar muito essa vibe de dark romance. Então é um livro que vai ter gatilhos. Então, já deixo logo a dica. Se você não está bem, não leia, tá? Eu já deixo logo claro, porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar. Entretanto, ele é um livro fantástico. É um dark romance que você vai adorar. É um dark romance avassalador, real. Aqui a gente conhece a Siena Mazzini. Tipo assim, Siena Mazzini é uma mulher, né? Desde muito jovem mesmo, tanto que no começo do livro, eu acho que a autora começa com uma vibe de que ela tinha mais ou menos 9 anos, tá? Ela foi moldada para ser uma arma para a sua família. Como assim? Ela foi moldada para não ter sentimentos, para não amar, não ser amada, para literalmente ser uma marionete nos planos da família dela, tá? Como esse é uma vibe meio de máfia, então você já meio que entende um pouquinho do que eu quero dizer. E aí ela foi moldada para ser essa mulher que não tem escolha, que não tem decisão de voz e de valor, e que muitas das vezes ela tem que fazer o que era mandado pelo pai e pelo irmão, que por sinal problemáticos o pai e o irmão. Enfim, gente, é problema. Então, ela foi moldada para fazer tudo que ela tinha que fazer. Ah, você vai fazer isso? Ok. Você vai fazer aquilo? Ok. Então, com o tempo, ela foi meio que não tendo os sentimentos, ou meio que não construindo, aflorando esse lado dela mais mulher sentimental, mais como ela mesma, sabe? E aí, gente, o que acontece? Ela não teve amor, ela não tem essa questão de muito sentir raiva. Ela literalmente, eu estou aqui pra fazer. Meio que é isso, sabe? Na minha visão, como leitora, foi meio que isso, tá? Eu posso estar totalmente enganada, porque outras pessoas podem ler e ter uma ideia diferente. E aí ela tem, tipo, ela foi dada uma missão pra ela. Casar. Gente, casar com o Rocco Cassini, tá? A missão dela era casar com o Rocco. E virar uma arma da família pra, sabe, mediar as questões em relação a vida e a vivência do Rocco, tá? E, gente, o intrigante de tudo isso é porque ela foi literalmente de certo modo, ela foi com esse objetivo, com essa missão. E ao longo da história você vai ver gatilhos, tá? Gatilhos que vai ter relação com a família, com ela mesma, com relacionamento, várias coisas. Então, é uma história que é impactante, de verdade. Mas eu achei positivo. Por quê? Porque quando eu olho para esse dark romance,
eu imagino que, caraca, caralho, que ótimo, adoro Dark Romance. Só que, porque tem essa pegada do caliente, do mais desenvolvo, sabe? Só que ao mesmo tempo tem o fato de que, tipo assim, tem coisas que eu não faria. Só lendo, só como leitora. Mas eu gostei, gente. O pior não, o melhor é que eu gostei. Porque é um livro que você vai ver uma mulher se moldando aos próprios sentimentos, conhecendo, se apaixonando. E detalhe, o homem ficando cadelinha dela, gente. E o melhor de tudo é isso, que o cara vai virando cadelinha. E eu vou dizer uma parte que eu achei muito intrigante, que eu não sou de soltar spoiler, mas esse eu tenho que soltar, gente. Que foi bem no final. Que foi o que ela disse, a cena. Tipo assim, gente, o que ela falou? Meu coração foi tirado do meu peito há muito tempo, Rocco. Sussurro. Mas se amar é correr até o inferno por alguém, então eu já estou queimando por você faz tempo. Aí vem o homem cadelando, falando assim, então queime comigo. Aí continua, até virar cinzas. Gente, amo o personagem que cadela pra protagonista. E eu amei essa protagonista porque ela entendeu que ela podia abrir o coração dela. E sério, gente, foi maravilhoso. Eu li e fiquei extasiada. A palavra é extasiada. E a verdade é que eu não sou muito de ler dark romance. Eu leio mais romance ou fantasia. Mas depois de ler o livro dessa autora, eu decidi que realmente eu vou ler dark romance. Porque eu já tinha lido O Amor Profano, da Zoe X. E, inclusive, ele tinha sido sorteio no meu canal, na minha outra rede. E eu já tinha gostado, de verdade, gostado bastante. Mas aí, quando eu li esse livro, eu fiquei curiosa para saber os outros livros, a sequência dos outros, né? E, gente, eu queria um volume 2 desses protagonistas, da Siena e do Rocco, da Cici, que eu apelido, sempre falo isso, apelido os personagens mesmo, e do nosso Rocco maravilhoso, né? Porque o nome me trouxe até nostalgia de RBD. Então, gente, eu adorei. É um livro que eu li, que eu não esperava que eu ia gostar tanto, que eu ia favoritar agora em começo de janeiro. Eu favoritei e amei. Porque, gente, dá pra perceber que a autora, na hora de escrever, ela quis mostrar um amor intenso. E ela quis fazer com que a gente, espectador, né, leitor, melhor dizendo, a gente pudesse ver essa construção, esse degrau desse sentimento aflorando. E como que isso mudou a vida dos personagens principais. E óbvio que nesse processo a gente tem alguns ranço por conta de alguns personagens, né? Mas também tem outros que a gente até acha intrigante. Eu não vou ficar me estendendo muito. Mas o que eu adorei, o ponto principal pra mim, sempre é o protagonista. Eu sempre sou meio fãzinha de protagonista da história. Não tenho como fugir, mas o ponto principal pra mim foi como que a Siena abriu seus sentimentos, abriu seu coração e queimou por aquele boy magia. E ó, muita coisa aconteceu. Ele é um livro até um pouquinho grande, ele tem mais de 300 páginas. Mas é um livro que você deveria ler. Poderia não, deveria ler. Por quê? Se você é fã de Dark Romance, se você é fã
de um hotzinho, se você é fã daquele livro que a protagonista, ela é forte, porque eu percebi ao longo do processo a Siena foi se evoluindo como mulher, mas e se libertando, de certo modo. Como também eu achei forte dessa parte, a força dela nessa parte. Como também é um livro que você vai se apaixonar. Você vai querer ler e querer saber a sequência. E sério, gente, não tenho palavras para descrever além de impactante. Mas, gente, já deixo uma coisa assim, clara. Você que tem receio com gatilhos, não está numa vibe muito boa, gente, leia em outro momento. Não leia agora, leia em outro momento, tá? Mas se você fala assim, vambora, Lorena, vamos ler, é isso aí, eu quero ler mais Dark Romance, eu quero conhecer mais essa história, esse e-book é pra você. Ele tem na versão KU e no Kindle Unlimited, e eu acredito que vocês vão amar. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!